Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de Joana. Hoje é um dia especial, que é o dia da gravação do nosso programa Amor e Luz, programa em que a gente sempre traz um tema que seja interessante, né? Não só para o Espiritismo, como para o público em geral. E o tema de hoje é o suicídio infanto-juvenil. Antes, porém, eu pediria àqueles que pudessem, né, desligar os seus celulares ou ao menos colocarem no VibraCal. Sejam todos, fiquem todos bem e vamos participar também, né? Não só os senhores, como os senhores que participam ao vivo pela internet. É só fazer a sua pergunta que nós aqui responderemos. Para participar do nosso programa, nós temos hoje a senhora Eleni dos Santos Pio, que é psicóloga clínica, especialista em violência contra a mulher e pós-graduanda em psicologia hospitalar e psicanálise. O Dr. Jorge Pio, professor universitário e imunopatologista e palestrante espírita. A doutora Mônica Costabile, assistente social, pós-graduada em Planejamento e Gestão Social, graduada em Gestão Pública e palestrante espírita. Mais à frente, nós também vamos convidar uma jovem que participará com a gente, que é Ana Carolina dos Santos Pio. É aluna do Ensino Fundamental do 9º ano, da Escola Centro de Educação e Crescimento Olivier Furtado. Ok? Errei ou acertei? Errei não? Tudo certo? Beleza. Para fazer a prece de hoje, eu quero convidar a nossa irmã Lumena para vir aqui fazer a nossa prece, por gentileza. Pode ser, pode ser. Quer pegar ali? Então a gente vai fazer aqui uma leitura do Pão Nosso, psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Alô, agora, né? Então, repetindo, para quem não ouviu, né? Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo é o 113, sugerido pelo colega aqui, Jorge Pio. Tem como título Tua Fé, e é em cima de uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, em cima desse trecho, Emmanuel faz o seguinte comentário: é importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra. Desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma.
As almas vazias embalde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o concurso de tua fé. Porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Então a gente convida todos aqui reunidos e aqueles que estão nos acompanhando também pela internet, para que possamos, unidos em pensamento, dirigirmos-nos ao Pai Criador de todas as coisas, de todo o universo, de todos nós, e a Jesus, nosso modelo e guia, para pedir suas bênçãos para a atividade da noite de hoje, intuindo e envolvendo os companheiros que aqui estão, na plateia e na tribuna, os companheiros desencarnados que aqui também acudiram, em busca de esclarecimento, de consolação, de conforto, como nós próprios. E que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, e Joana e todas as falanges de luz que coordenam os trabalhos da casa, possam então permitir que a reunião seja iniciada nesse instante, com bênçãos de luz a todos os presentes. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Lumena. Bom, suicídio infanto-juvenil. O assunto é um assunto delicado, né? E nós temos alguns dados um pouco antigos, que desde 2002 a 2012, esse número de suicídios infanto-juvenil tem crescido assustadoramente entre crianças de 10 a 14 anos de idade, cerca de 40%. E pelos dados, a partir dos 8 anos, já é possível perceber a tendência, né, de alguns para essa prática. Nós vamos inicialmente ter uma visão sobre o aspecto científico, mas científico do homem, né, para depois nós fazermos, né, uma visão espírita. Portanto, eu faço a primeira pergunta à doutora Eleni, que é a seguinte: na visão da psicologia, assim, em linhas gerais, né, qual seria uma causa, ou quais as causas, sem, né, o aprofundamento maior, assim, do suicídio em linhas gerais, não especificamente da criança em si ou do adolescente? Boa noite a todos. Olha, para te dizer, assim, a criança, ela não tem assim uma causa, ela não sabe explicar do que ela está sentindo. Ela sente uma angústia, uma tristeza muito grande. E ela, assim, antes dela cometer o suicídio, ela vai sinalizando aquela dor que ela está sentindo pelo comportamento, pela linguagem, em casa, na escola, com os amigos. Porque, na realidade, a criança não quer se matar. Ela quer acabar com o sofrimento daquela angústia que ela está sentindo. Então, é necessário que os pais prestem muita atenção nessa sinalização. Às vezes, a criança, um pequeno desvio, ela se joga, ela abre o fogão, né, o forno ligado, uma tentativa assim, às vezes até sem sucesso, de se suicidar. Atravessa na rua na frente do carro, de repente larga da mão dos pais e se atira na rua. Então, assim, é preciso os pais se preocuparem bastante com o que está acontecendo com os jovens hoje. E os adolescentes também, com essa questão da mídia o tempo todo, a cobrança de ter, né, cobrança de ter que estudar, e também a falta de estímulo que esses jovens sentem, né? Porque às vezes eles querem, assim, ser ouvido. Se alguém preste atenção no que eles falam, que dê valor ao que eles estão sentindo. E assim,
a competição também, e os pais hoje em dia tendo que trabalhar o dia inteiro. Às vezes os pais são separados, a mãe tem que trabalhar, o pai não dá uma atenção devida. Tudo isso causa transtorno para esse adolescente, e é muito difícil dele aprender a lidar com isso. Você imagina, uma situação dessa já é difícil para nós que somos adultos, imagina para uma criança, para um adolescente que está em formação. A questão hormonal também que causa bastante conflito dentro desse contexto. Então, assim, que nós possamos sempre, assim, prestar atenção nos nossos jovens, dar atenção, dar uma acolhida, ouvir o que eles têm a dizer, porque isso é muito importante. Ok, muito obrigado. Pode falar, doutor. Doutor Jorge Pio, né? Jorge Pio. Eu não pio muito não, mas sou pio. Eu queria aproveitar o gancho aqui, que a Eleni falou, e se a gente prestar atenção no que ela disse, a gente vai ver que esse problema, que é um problema de saúde pública bastante grave, né? Porque as estatísticas têm mostrado um crescimento galopante da incidência desse problema na nossa sociedade. Quando eu falo da nossa sociedade, eu não estou falando do Brasil, estou falando do mundo, porque depois a gente vai talvez entrar em detalhes, para dizer que há lugares no mundo em que a prevalência é maior do que no Brasil. Eu queria chamar sua atenção, para vocês vejam que dentro do que ela falou, a educação está ligada com esse problema, que é um problema social, é um problema de saúde pública e é um problema de educação. Não há como separar essas coisas. Então, a gente não tem um manual para aprender a educar, mas tem algumas coisas que a gente precisa aprender. A gente tem que lembrar do seguinte: nosso corpo, eu vou falar do ponto de vista físico, o nosso corpo tem 50 trilhões de células. E uma grande parte dessas células estão no nosso cérebro, dentro da caixa encefálica. E a cada 7 anos, o nosso corpo é um corpo novo. Ou seja, cada 7 anos, 50 trilhões de células morrem e nascem novas células. Não é de uma vez, é aos pouquinhos, né? Mas de fato Então o que acontece? Do ponto de vista da compreensão do ser humano, do ponto de vista físico, uma criança de 7 anos é uma criança completamente nova. E dentro da caixa encefálica dela, no cérebro, vai haver um fenômeno que ocorre especialmente, não aos 7 anos, mas um pouco antes, aos 2 anos de idade, entre os 2 e os 4 anos de idade, e depois se repete aos 11 anos, mais ou menos, que se chama poda neuronal. O que isso nos ajuda a entender? Nos ajuda a entender que a nossa conduta com essa criança, como educadores, como pais, como educadores, tem que ser modificada completamente. E o grande problema, e aí vou ter já que entrar na parte espiritual, de certa forma, é não desenvolver para essa criança, que aos 2 anos muda completamente seus neurônios, e ela esquece tudo que aconteceu antes dos 2 anos, e depois, mais tarde, se você perguntar para uma criança de 13, 14 anos o que aconteceu aos 10, ela pode ser que ela lembre, mas terá dificuldade, porque já apaga, porque muda todo o neurônio. Então, Isso é preciso que haja um cuidado de estimular nessa criança pequena a ideia de Deus. Obrigado. Isso é a primeira coisa. Nessa criança de 2 anos, ela precisa disso, porque senão ela perde esse referencial. E depois, aos 11 anos, você tem que dar alguma coisa para ela fazer que tenha cunho espiritual também. Não precisa ir para a religião, não. Ela pode fazer taekwondo, ela pode fazer dança, ela pode fazer teatro. Todas essas ações são ações que movimentam o espírito, e isso é importante. Eu não quero me deter mais, para não tomar o tempo. Não, senhor, muito obrigado, viu? Doutora Mônica,
Como assistente social, especialmente naquilo que concerne ao poder público, seja ele municipal, estadual, federal, existe alguma estatística com relação, há alguma preocupação desses poderes, né, em qualificar, quantificar, né, a existência ou não dessa elevação, né, de suicídios infanto-juvenis? Os pesquisadores, e por conta disso a demanda do próprio público, gera um trabalho em cima de vários profissionais em cima do tema, né? Em 2006, o Ministério da Saúde implantou uma política pública de prevenção a suicídio. E, a partir daí, outras, porque esse trabalho de prevenção sempre foi feito. Ele sempre teve abordagens, mas não de uma forma organizada. A política pública veio organizar essas abordagens e trazendo, contribuindo para o conhecimento do que é o suicídio em si. A gente tem, a partir dessa política pública, um trabalho em várias áreas, que é o que a gente chama de trabalho de rede, onde vários setores da política pública, como a saúde, a assistência social, a educação, trabalham em conjunto para poder entender o fenômeno, que é um fenômeno social, como o Jorge já colocou, e poder, conhecendo, trabalhar nesse sentido de prevenção. Porque depois que é feito, né, nós temos que trabalhar antes de acontecer. Por isso a gente precisa entender o fenômeno, saber por que essas pessoas são levadas para praticar o ato. E com isso a gente acaba tendo as estatísticas com uma grande dificuldade. Nós temos agora tem um boletim da Vigilância, da Secretaria de Vigilância de Saúde, do Ministério da Saúde, que é o Boletim de Perfil Epidemiológico. A última edição dele é de 2017. E ali a gente consegue ver o mapeamento da situação do suicídio no Brasil, com alguns dados. Mas todos os teóricos, né, os pesquisadores, chamam a atenção para uma situação. Os dados são feitos em cima de relatos que nem sempre vão trazer a realidade do que é o suicídio. Porque a gente só vai relatar aquilo que é notificado. Então, a gente só tem a noção do que acontece a partir da notificação do caso. E aí é o problema que nós temos no Brasil, que é a subnotificação. Então, nós vamos ter uma amostragem dessa pesquisa em cima de lesão autoprovocada, que aí a pessoa, né, ou o adulto ou a criança, chega num posto de saúde, no hospital, com o braço cortado, e aí foi um acidente. Levou um tiro, foi um acidente, estava manuseando uma arma. Então, eles não são notificados com a certeza de que foi uma tentativa de suicídio. E aí vem uma subnotificação. Essa subnotificação acaba mascarando os dados reais. Então, quando a gente tem hoje, né, na Organização Mundial de Saúde, um levantamento de 800 mil casos de suicídio no ano, a gente sabe que isso pode ser muito maior. Só no Brasil, e aí eu trouxe a minha colinha, de 2011 a 2015, foram 55.649 óbitos por suicídio. Muito grande. Sim, um número muito grande. Os óbitos, sim, a gente consegue notificar, né, e identificar que foi o suicídio, mas as tentativas não. As tentativas ficam mascaradas. Então, nós temos, sim, índices, estatísticas que comprovam e que servem, inclusive, né, e o principal foco é auxiliar nesse trabalho de evolução das políticas públicas para a prevenção do suicídio. Muito obrigado, viu? Doutor Jorge, a doutrina espírita, de alguma forma, tem alguma preocupação, e que tipo de preocupação ela teria, né, com esse índice alarmante, né, que foi colocado pela colega Mônica? Completamente, sim. E nós estamos trabalhando, todos nós, especialmente aqueles que cuidam das casas, da administração das casas espíritas, no sentido de intensificar o trabalho
que nós costumamos chamar de auxílio fraterno, né? Que é um trabalho de apoio emocional e não só emocional, mas também envolve a assistência material e emocional, educacional, para criaturas que se encontram em risco. Não só o risco de lesar, atentar contra a própria vida, mas em risco no sentido global da questão social de atender a criatura humana. E as AMES, associações médico-espírita, com seu objetivo principal, que é a mudança do paradigma médico da medicina, quer dizer, tentando colocar na medicina, e agora eu acabei de receber aqui no WhatsApp uma lembrança de que agora já é oficial que uma das universidades federais mais importantes daqui do estado, a UF, né, estabeleceu lá a questão da espiritualidade como matéria obrigatória. Nos Estados Unidos, já 3/4 das universidades que têm curso de medicina se preocupam muito com a questão da espiritualidade. E aí envolve um trabalho multissetorial e multiprofissional, com a psicologia, com a assistência social, né? Com todos vamos dizer assim, os atores que cuidam do bem-estar da pessoa humana. E esse trabalho é um trabalho voltado para que se estabeleça, e eu volto a falar, o problema básico, quer dizer, o viés mais importante que a doutrina espírita tem para atender essa situação é a questão da educação. A educação, eu quando muito jovem ainda, começando a minha atividade profissional numa área paramédica, eu certa vez tive a intuição de dizer assim: o médico tem uma função pedagógica com o cliente. E aí o meu diretor olhou para mim e falou assim: mas que coisa fantástica, eu nunca tinha pensado isso. Ele falou assim: pois é, e para a gente ter ideia de como a educação é fundamental, as doenças crônicas e esse problema do suicídio, a gente podia quase que chamar de uma endemia, não é? É uma coisa endêmica que está latente na sociedade, e agora está se manifestando, aparecendo mais, porque a gente está se preocupando mais. Ela só pode ser aliviada na sua essência com a educação, que as pessoas se preparem, que os pais estejam preparados, que os professores estejam preparados, que os psicólogos estejam preparados, que os médicos estejam preparados para poder identificar o problema e ajudar a criatura. Então, a doutrina espírita é fundamento, a educação. E o Leopoldo Machado já dizia: a doutrina espírita é um processo educacional. Muito obrigado. Doutora Eleni, nós poderíamos dizer que depressão e transtorno bipolar, né, tem algum tipo de ligação com o suicídio? E o que seria a depressão ou transtorno bipolar? Não é mais bipolar, é uma depressão. A depressão é uma coisa que dói além do corpo. A depressão, ela dói na alma do ser humano. E como é que você vai curar essa alma que está ali em chagas? Você vai ao médico, ele te dá o remédio para curar o seu corpo, né? E aí, e a alma? Você vai curar onde? Você tem que vir à casa espírita, você tem que falar do que está te atormentando, né? Porque aí a pessoa fala assim: não vou ao psicólogo, não vou ao médico, não, vou falar com um colega meu, vou desabafar com um colega meu. Não existe essa coisa de falar assim: meu colega é meio psicólogo. O psicólogo se prepara 5 anos
ele lê uma demanda, tem uma demanda de livros incansáveis, termina a graduação e continua estudando. Esse profissional é qualificado, ele vai te ouvir, vai te sinalizar, e é preciso que assim, as pessoas se conscientizem de que é necessário se tratar. Porque a depressão é uma coisa muito séria, não é uma bobagem. As pessoas dizem, depressão é coisa de fresco. Gente, não é. Uma pessoa deprimida, ela não tem condições de enxergar um passo à frente. Ela não tem movimento de ação. Todo movimento, a depressão muito forte, ela tem pulsão de morte. O que é uma pulsão de morte? É uma pulsão que não tem movimento de vida. Ela não quer comer, ela não quer tomar banho, ela não quer sair, ela quer ficar trancada num quarto escuro. E às vezes o outro olha assim, isso é palhaçada. Não é, gente. A depressão é uma coisa séria. E é preciso a gente ajudar essa pessoa com muito jeito, com muito apoio. É pegar a mão da pessoa e falar assim, eu vou te levar, eu vou cuidar de você. Eu entendo o que você está passando. E levar essa pessoa para um tratamento onde possa ter uma pessoa adequada, um profissional qualificado. É a profissão, assim, levar para um médico, um psiquiatra, uma intervenção para essa pessoa poder sair daquela situação que ela se encontra. Ok, muito obrigado, tá? Você está participando, você está assistindo o programa Amor e Luz, que está sendo gravado aqui no Centro Espírita Joana d'Arc, em Miguel Pereira. Você pode participar pela internet, fazendo a sua pergunta ao vivo para os nossos convidados de hoje, que são a doutora Eleni, psicóloga clínica e especialista em violência contra a mulher, o doutor Jorge Pio, professor médico e professor universitário, imunopatologista, doutora Mônica Costabile, que é assistente social. Participe ao vivo. Nós vamos agora fazer a pergunta aqui da internet de uma das nossas assistentes, que diz assim: boa noite. Quais são os sintomas da criança ou adolescente que pensa em cometer suicídio? Eu abro para aquele que quiser responder. Quais são os sintomas da criança ou adolescente que pensa em cometer suicídio? Isso é muito variável, mas o grande problema está no acompanhamento da criatura humana. Não há coisa pior na vida de que a pessoa não ser ouvida, que a pessoa não ser atendida nas suas necessidades, porque muitas vezes a gente convive com uma criatura e não presta atenção nela. A gente dá comida, dá vestimenta, dá abrigo, dá livro, cultura, estudo disso, daquilo, viagem, mas não conversa com a criança, não presta atenção, e ela vai dando sinais de que está infeliz, de que não está bem, de que está passando por dificuldade, aparentemente para você não é nada, e a pessoa diz assim, isso é bobagem, para com isso, que bobagem, você não tem nada. E às vezes pode ser um sintoma, já um anúncio de que a coisa está em andamento. Doutor, o fato da criança, por exemplo, estar assim, sempre sozinha, num canto, brincando, isso já leva a alguma condição que a gente deva preocupar? Nem sempre, né? Dizem que o grande jogador, né, que foi eliminado hoje, Messi, era uma criança assim. E sim, parece que ele não teve nenhum problema desse tipo. Mas se a gente começar a prestar atenção, as crianças que têm problemas familiares, às vezes, porque os problemas familiares não são só daqueles que as pessoas que se separam. Às vezes tem uma separação e a criança até fica bem dentro do quadro, não é? Mas às vezes as pessoas estão juntas e o ambiente é um ambiente belicoso, um ambiente de intolerância, de incompreensão, e as pessoas não prestam atenção naquele pequenino que está ali no meio daquela encrenca, daquela dificuldade, daquela belicosidade. Então é preciso que
o grande tônica para a solução do problema, quer dizer, qual é o sintoma? O sintoma é esse, é o sintoma da pessoa que não está bem, ela não está se sentindo bem, ela tem sempre alguma reclamação. É preciso separar, a criança quando chega a uma certa idade, ela fica meio intolerante, ela não aceita as coisas, porque ela está formando a personalidade dela, ela está crescendo, está criando as suas próprias ideias, e para que ela crie a sua própria personalidade, ela tem que questionar a da autoridade que está acompanhando ela. Separar isso de outro tipo de reação, que é aquela reação da pessoa que está sempre enjoadinha, está sempre sem vontade de nada, está no cantinho brincando, mas não está feliz. O importante é perceber a infelicidade, quer dizer, a falta de ajustamento que a pessoa tem. Tem crianças, por exemplo, que acham uma criança linda, bonita, cheia de saúde. Eu sou feia, eu não me sinto bem. E aí eu me lembro de um rapaz que não tem mão nem perna, né, que dá aula para jovens, que diz assim: vocês são lindas, ficam reclamando, eu não tenho mão nem perna e sou super feliz. Então, a questão não é de ser bonito ou ser feio, isso ou aquilo, é a questão de você estar ajustado dentro do quadro. Então, eu preciso prestar atenção. O sintoma é desajustamento, tem que prestar atenção no desajustamento. Muito obrigado. Doutora Eleni, eu queria que a senhora fizesse uma colocação, ainda dentro desse tema, dessa pergunta, né, os sintomas, se esses joguinhos eletrônicos, esse mundo que vive uma criança ou adolescente, que muitas das vezes as mães, os pais nem se preocupam porque trabalham, etc., é capaz de influenciar numa atitude negativa como o suicídio? Esses joguinhos, às vezes, os pais deixam as crianças ali horas a fios, né? Porque enquanto meu filho está ali jogando, eu estou despreocupada. Mas aquele joguinho pode estar influenciando muitas coisas, inclusive a violência daquele adolescente, daquela criança. Realmente, violência contra ele mesmo. E, às vezes, intolerância para lidar com as questões da vida, né? Porque todos nós temos que saber lidar com as frustrações do mundo. Porque o mundo não vai gerar em torno de cada um de nós. Então, todo momento está acontecendo coisas que vão nos desagradar. Uns vão superar melhor essas questões, outros não, vão ficar ali batendo na mesma tecla, porque isso vai trazer um certo grau de sofrimento, mas aí nós temos que seguir. Então, a criança fica ali em frente ao computador, horas, não, em momento nenhum chega um adulto para ela e fala: olha, chega de ficar aqui, você tem que ver o mundo lá fora. Né? Tem que viver, porque está só na frente do computador com jogos, e às vezes jogos muito violentos, que é o mais o que se percebe-se hoje. Né? Tem muitas coisas criativas que servem de instrução para o adolescente, mas tem mais coisas violentas. Então é preciso que os pais prestem atenção nisso também. Não é assim, tirar o adolescente, tem que tirar o adolescente dali, tudo bem, mas dá outra coisa para ele fazer. Ok. Eu aproveitando esse momento... Deixa eu fazer um comentário sobre isso, bem rápido. Pode. A Organização Mundial de Saúde acaba de colocar no DEF, né, nos índices, né, no CID, aliás, no CID, o CID é o Cadastro de Doenças Internacionais. De doenças, isso, cadastramento de doenças, internacional de doenças, Código Internacional de Doenças. Acaba de colocar os jogos eletrônicos como doença. Mas essa questão dos jogos está ligado com a quantidade, a intensidade. Até um certo limite, eu não saberia dizer agora qual é o limite. Tudo bem, é apenas diversão. Mas a partir de um certo momento, a pessoa que troca uma refeição por um jogo, a pessoa que troca uma saída, uma viagem, porque tem que jogar, que fica naquela sede de estar ligado o tempo inteiro, conectado naquilo, aí passa a ser adoecedor. Obrigado. Doutora Mônica, a senhora também concorda que há alguns pais que não se preocupam, né, com essa solidão intelectual dos filhos à frente de jogos? A maioria faz o que a Eleni relatou, né? É muito mais fácil saber que a criança está ali quietinha jogando,
está dentro de casa, não corre risco. E alguns pais utilizam isso como um instrumento de controle. E se esquecem de que a criança precisa de um ambiente saudável, um espaço onde ela possa se expressar, onde ela possa dizer o que ela quer, o que ela gosta, se colocar como um membro da família. Na nossa época lá atrás, nós não tínhamos muita entrada no relacionamento da família, a não ser que fôssemos solicitados. As crianças de hoje são muito mais ativas e os pais precisam perceber que ela é sim um membro da família e ela tem voz, ela tem vez, ela pode contribuir na gestão da família. E quando a gente utiliza determinados mecanismos achando que está contribuindo ou para a evolução porque o joguinho é didático, ou para que ela fique quietinha, a gente está realmente excluindo ela, colocando a criança na casinha, né? Você tinha falado da questão de comportamento. Existem alguns comportamentos que a gente observa muito na fase de adolescência que vão sinalizar para a gente algumas situações em que a criança pode estar em risco. O adolescente que busca o isolamento, aquele adolescente que sente a sua autoestima muito baixa, que se acha feio, que não quer compartilhar das coisas com a família, que busca sempre estar em contraponto ao que normalmente todos querem fazer, que vai externando uma conduta mais agressiva, um comportamento dissociativo, né? Ele não quer estar no grupo, ele quer estar fora. Isso tudo são alertas que a gente tem que observar nos nossos adolescentes, nas nossas crianças. Mas não é a sociedade em si que vai observar, é o núcleo familiar. Com a ajuda muito da escola, né? Por isso as famílias têm que ter esse elo, esse link forte com as escolas, para que a gente possa observar como que esse adolescente, essa criança, está com a sua conduta. O que ela está realizando, o que ela está idealizando para ela, para que a gente não caia em armadilhas achando que a criança está bem porque é quietinha. Nem sempre é isso, né? Às vezes ela está ali quietinha, elaborando outras coisas. Observar também a questão das falas. Ninguém gosta de mim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não queria estar aqui, eu quero morrer. Algumas crianças falam isso, externam o seu desejo de morte, como a Eleni falou. E a gente tem, é claro que não é sempre que tem adolescentes, né, que dão aquela explosão, depois ficam tranquilos, mas são comportamentos e falas e gestuais que nós pais temos que ter observação, sim. Obrigado. E é repetitivo isso. Muito obrigado, viu? Agora a gente, né, nós falamos muito, né, como pais, né, entendemos perfeitamente a coisa como pais, mas existe um mundo aí do direito que diz assim, vamos colocar o contraditório. Para isso, eu vou chamar a Ana Carolina para sentar aqui e participar da nossa entrevista. Seja muito bem-vinda, Ana Carolina, e vai me responder primeiro, né, se é tudo verdadeiro. O jogo pode influenciar, por exemplo, um jogozinho pode influenciar na vida da criança ou do adolescente? Você como adolescente, certamente, né? Ou criança, né? Ou você é criança ou é adolescente? Depende do ponto de vista. Qual o ponto de vista? De idade? Adolescente. Então, responde para mim. O que você acha dos joguinhos no dia a dia? Então, depende muito. Porque a criança pode querer jogar o jogo para se ocupar e não ter tempo de pensar nas coisas ruins que ela está sentindo. Mas pode ser que os pais coloquem a criança para jogar ou assistir um desenho para que ela não exponha os sentimentos e incomode outras pessoas. Porque, por exemplo, se você não está no avião e uma criança está atrás do seu banco chutando, significa que ela não está bem. Entende? E aí os pais colocam um joguinho, um desenho para manter a criança ocupada e não deixar que ela exponha os sentimentos. Doutora Eleni, aproveitando essa fala da Ana Carolina, muito interessante, é possível, né, que os pais, né, ao colocarem, como ela disse assim, as crianças ou adolescentes ali brincando, ela possa se sentir excluída dessa relação? Sim, perfeitamente. Essa criança pode se sentir excluída, sim.
E aí isso abre um espaço muito grande para ela ter um outro pensamento, querer buscar outras coisas para querer preencher esse vazio. Vai para os jogos, vai para as drogas. É uma relação de amizade que não é muito saudável. E ela pode crescer dessa forma, né? E ela pode fazer outras coisas para chamar a atenção desses pais. Poxa, meus pais não estão me dando atenção, eu vou ficar fazendo isso, eu vou fazer bagunça, eu vou quebrar, eu vou fumar, eu vou beber. Mas não é por maldade que o adolescente está fazendo aquilo. É apenas assim, uma forma de chamar a atenção. Ei, pai, mãe, sociedade, eu estou aqui. Eu quero um espaço para mim, eu preciso desse espaço. O adolescente de hoje, ele precisa de espaço para falar do que ele está pensando, né, de como que ele quer a vida dele. Porque hoje em dia, acho que eu arraso o adolescente é chegar um adulto e falar assim, olha, na minha época não era assim. Gente, na nossa época nós não tínhamos liberdade de expressão. Então a gente não pode hoje, com a evolução da tecnologia, querer que nossos adolescentes sejam igual a gente na década do dinossauro, digamos assim. Isso não pode. O adolescente tem que ter voz. E é preciso que a gente saiba respeitar isso. Ok, muito obrigado. Doutora Mônica. Posso só dizer uma coisa? Pode. Eu acho que o mote é liberdade com responsabilidade. Exato. Doutora Mônica, me responda, por favor, uma coisa. Com base na doutrina espírita, existe essa possibilidade de espíritos obsessores se influenciar uma criança ou adolescente nesse ponto? Como é que é a visão da doutrina espírita? A gente não pode esquecer que somos espíritos encarnados num corpo de matéria. Então, independente de idade, nós somos espíritos e, segundo a doutrina, nós recebemos mais influência do mundo espiritual do que podemos imaginar. Se um adulto, né, que é um espírito, passa por processos de obsessão, a criança não vai ser diferente. Não tem a menor diferença, porque somos espíritos. Enquanto espíritos, temos uma pré-existência, né? Temos experiências anteriores nas quais utilizamos o nosso livre-arbítrio, às vezes bem, às vezes mal, às vezes fazendo, né, amores, fazendo amizades, fazendo relações, travando relações baseadas no amor, mas nem sempre assim. Então, como a gente sabe que, na maioria dos casos de obsessão, existe um elo de espírito a espírito, né? O espírito que está desencarnado com o espírito que está encarnado pode estar ainda na fase de criança, no corpo material, essa relação de ódio que ficou lá atrás pode se externar e aí sim entrar num processo de obsessão. Muito obrigado. Você está participando, você está assistindo o programa Amor e Luz no Centro Espírita Joana d'Arc, Amor e Luz, aqui na cidade de Miguel Pereira. Participe mandando as suas perguntas, você que está assistindo pela internet e também você que está assistindo aqui na plateia, tá bem? Temos uma pergunta de um participante nosso para o Dr. Jorge Pio, que diz o seguinte: todos os suicidas em vidas passadas possuem tendências suicidas nesta vida. Como podemos intervir para que este espírito não cometa o mesmo erro, principalmente quando falamos em adolescentes? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no item 14 um texto que fala sobre o suicídio e a loucura. E se a gente se reportar ao livro da Dona Ivone Pereira, né, Memórias de um Suicida, e ela própria que foi suicida, e a tendência que ela tinha que trabalhar junto com os suicidas, e ela sempre dizia assim, de toda vez que aparecia um suicida novo com o qual ela tinha que se relacionar, ela sentia um desejo enorme de se suicidar de novo. E ela resistia porque ela estava já, vamos dizer assim, educada pela doutrina espírita,
Então, essa tendência a suicidar-se novamente, ela pode ser aplacada pela implantação da calma e da resignação que a doutrina espírita infunde, conhecimento da doutrina espírita infunde dentro da criatura. Isso pode ser sintetizado pela palavra fé. Fé. Quando a gente fala fé, não está falando de fé religiosa, de fé em Deus, está falando dessa também, mas está falando especialmente da fé no sentido material, a fé humana, como o próprio Evangelho também fala, que é a fé na própria pessoa, ela acreditar nela, ela ter, porque isso afasta a criatura dessa tendência. É evidente que se uma pessoa se suicidou-se em uma vida passada, ele vai ter desejo. Então é preciso que a gente divulgue esse conhecimento sobre a vida espiritual, sobre a questão da fé, do respeito que nós devemos ter pelo corpo. Mas, doutor, me permita interromper. Pois não. Mas a pessoa que tem que passou por esse processo em uma encarnação anterior, na encarnação atual, é fácil para ela, por exemplo, ter fé e... Não, é difícil, é muito difícil. Aliás, a conquista dos dons espirituais, por isso que Jesus falou que a porta da perdição é larga e a porta da realização íntima, a porta do céu, vamos usar o tempo que todo mundo pode entender melhor, é muito estreita. O Chico Xavier dizia que é tão estreita que a gente tem que passar às vezes de lado. Então, não é fácil, é difícil, mas é preciso conquistar isso, é preciso buscar, é preciso que a criatura crie dentro de si o desejo de sair da condição na qual se encontra, perceber, e há uma coisa, havia um programa aqui de televisão, e o sujeito ia ser submetido a perguntas, e ele dizia assim, o sujeito dizia assim, se você não souber, pergunta para os universitários. Não era assim? Pergunta para os universitários. Olha aí, não sei responder. A vida também tem os universitários para a gente pedir socorro. São os nossos guias espirituais. Quando a coisa está muito difícil, a pessoa tem que... Por isso que eu falei da poda neuronal lá no começo, que é preciso implantar na criatura humana, na criança, a ideia de Deus. Porque se a gente implantar a ideia de Deus desde cedo, aquela semente está dentro dela, e ela, quando surgir o problema, que ela vê que ela está em perigo, porque nós temos a capacidade, o instinto de conservação, né? A capacidade da invulnerabilidade. Nós nunca achamos que vai acontecer com a gente, mas às vezes a gente sente que isso está falhando, que esse mecanismo não está nos sustentando. Então é preciso buscar socorro, chamar os universitários, pedir apoio, fazer a prece, buscar a casa religiosa. Não precisa ser um centro espírita, não. Pode ser a sinagoga, pode ser a igreja evangélica, a igreja que qual a pessoa está, já católica, busca o seu confessor, seu padre, enfim, buscar uma pessoa, e até na família mesmo, alguém diz assim, eu estou passando por uma dificuldade, mas a pessoa, ela fica tão, às vezes, acachapada, com tanta dificuldade, que ela tem dificuldade também de buscar isso. Então é preciso, desde cedo, implantar na criatura essa ideia de que ela pode buscar o socorro. Muito obrigado, muito obrigado. Ana Carolina, ajuda numa pergunta que eu tenho, uma dúvida imensa. Eu queria saber o seguinte, na sua escola, você, que é uma moça inteligente, consegue visualizar colegas diferentes ou situações diferentes? E se você vê isso, como você pode ajudá-los? De que forma que você vislumbra se vocês mesmos, entre si, conseguem ajudar uma criança ou adolescente em um estágio diferente na escola? Na minha escola aconteceu uma coisa que um menino apareceu um dia com o braço cortado. E ele mesmo tinha feito aquilo. E lá não tem infraestrutura para tratar desse tipo de situação. Mesmo que os alunos tenham ajudado ele, tinham muitas crianças mais jovens que viviam perguntando para ele o motivo dele ter feito isso.
E, na minha opinião, eu acho que ele se sentiu muito desconfortável em falar sobre isso, mesmo que ele tenha aparecido lá e não tenha tentado esconder isso. Entendi. Ok. E a escola, você disse que ela não está preparada, é isso? Por que você vê, no seu ponto de vista, por que você acha que a escola não estaria preparada? Porque a escola ela não disponibiliza um profissional para ajudar os adolescentes. Nessas últimas semanas, contrataram uma psicóloga, mas não contrataram ela para ficar lá para os alunos irem procurar. Contrataram ela para dar aula sobre outro assunto, não sobre como os alunos se sentem. Então é por isso que eu acho que a escola não tem infraestrutura para isso. Você acha que uma igreja, um centro espírita, enfim, pode ajudar de alguma maneira a criança e adolescente a se integrarem? Com certeza. A religião, não provavelmente ditar a religião, mas tipo, a espiritualidade, ela ajuda muito a pessoa a se encontrar, a encontrar o seu próprio eu. E tentar, assim, diminuir os sentimentos ruins que estão dentro dela. Bacana. Você, então, tendo essa visão, evidentemente que dentro do seu núcleo social na escola, você também ajuda até seus coleguinhas, não é verdade? Eu tento. Que bom, muito bom isso. Bom, temos uma pergunta aqui de um participante, que eu vou pedir à doutora Eleni para que ela possa responder. A pergunta é a seguinte: o transtorno obsessivo-compulsivo é um tipo de suicídio? Álcool, drogas, listas ou ilícitas, comidas, etc. Qualquer padrão que fuja da regra leva o indivíduo ao suicídio. Se você come demais, vai entupir as suas artérias, vai te deixar gordo, obeso, vai te trazer uma série de complicações. Se você bebe, da mesma forma, isso vai te trazer uma caminhada para o suicídio. É chamado, como ela colocou aqui para mim, o suicídio indireto. E às vezes você entra por um caminho, às vezes é inconsciente, você está comendo para satisfazer uma necessidade, às vezes, muitas das vezes assim, emocional, um buraco que você tem dentro de você, uma frustração mal resolvida, e aí você pega o alimento e se satisfaz com aquilo, come, fica feliz. E aí, no outro dia, acontece uma outra ocasião, uma outra frustração, aí você come mais ou bebe mais para aprender a lidar com aquilo. Mas não é esse o caminho. Não é esse o caminho. O caminho é você se conhecer, fazer uma autoavaliação da sua vida, do seu eu, ou propriamente buscar um médico, uma terapia que possa, assim, te ajudar a sair dessa questão, ver que tem outras possibilidades de lidar com os conflitos da vida, sem ser o álcool, sem ser a comida. Pode perceber que a vida tem outros prazeres. Ok, obrigado. Doutor Jorge, o senhor já viu falar em André Luiz? Já, claro. Por um acaso, o senhor pode nos informar se ele foi ou é considerado, ou enfim, um suicida, e por que isso ocorre? Ele é considerado quando ele, no livro, que é um livro muito interessante, que é o primeiro livro da série dele, Nosso Lar, que até teve um filme famoso, muita gente assistiu esse filme. Ele vai relatar nesse livro o que aconteceu com ele quando ele desencarnou. E ele foi chamado de suicida, porque ele estava desencarnado lá naquela região de sombra, né? Que chamam vulgarmente aí de umbral, né? Eu chamo de região de sombra. É a sombra que está dentro da pessoa que a gente reflete para o lado de fora. Então, ele estava naquela região, sentindo-se na sombra, e ele ouvia gritos: suicida, suicida. Ele disse: mas eu não me matei. E quando o médico foi examiná-lo lá e disse que ele tinha... O André Luiz era o quê? Ele era médico. Ele era médico. E disse assim: mas eu não me matei, eu lutei contra o câncer no meu intestino, eu fui operado várias vezes. Ele disse assim: pois é, mas o câncer que você teve foi consequência dos seus maus humores, foi consequência dos aperitivos que você ingeria em quantidade exagerada,
da comida mal elaborada, que você comia coisas que não te faziam mal. Que a gente fica pensando assim, mas como é que a pessoa entra numa coisa dessa? Porque diz assim, bom, mas é porque a gente está tenso, tá? Você vê, quando você faz cirurgia bariátrica, né, para diminuir o peso da pessoa, diminui o estômago, a pessoa emagrece. Mas se ela não tiver disciplina e não continuar comendo só aquele potinho no almoço, ela engorda de novo. Quer dizer, se fechando o estômago com o clamp diminui de peso, por que a pessoa não pode fechar a boca um pouco, né? E comer um pouco menos? O problema volta lá para o começo do nosso trabalho de hoje. O problema todo é o problema de educação. Não só de educação formal, de autoeducação, de educação da pessoa humana, dela se autoeducar e da pessoa aprender a valorizar essa ferramenta fantástica que é o corpo físico. Então, o André Luiz é interessante avaliar, porque se a gente for ler lá em Platão a teoria de Sócrates, porque Platão escreveu sobre Sócrates, nós vamos encontrar referências semelhantes a essa do André Luiz, né? Você pode pegar uma pessoa que não quer ler livro espírita, manda ela ler Platão, que ela vai encontrar o mesmo relato que André Luiz faz. Só que o André Luiz já faz uma coisa mais moderna, mais atualizada. Aquilo é um verdadeiro texto platônico, socrático, platônico, da descrição do que acontece depois da morte. Ok. Doutora Mônica, a sociedade possui alguma responsabilidade ou influência na decisão de um jovem em tomar essa dramática decisão de eliminar a sua própria vida? Eu vou pontuar melhor. O bullying, por exemplo, pode chegar a um estágio desse? Pode, com certeza, com certeza. Somos responsáveis por aquilo que criamos. Todas as nossas atitudes, sejam boas ou mais, reverberam no ambiente, no local e com as pessoas que nós convivemos. Se nós pegamos um adolescente ou uma criança que tem algum transtorno mental ou que tem alguma fragilidade, né, que a gente pode, dentro da doutrina espírita, uma fragilidade da alma, uma fragilidade psicológica, e começamos a bombardear a sua autoestima, começamos a bombardear com adjetivos pejorativos, isso pode levar essa criança, esse adolescente, a um estado de tristeza tal que, não vendo outra saída ou não encontrando alguém que ela possa partilhar aquilo, ela buscar o suicídio para se livrar do bullying. E a gente tem casos relatados aí na mídia, e casos gravíssimos, e onde as pessoas não se percebem do que está acontecendo. E aí me vem lá atrás o que o Jorge colocou com relação à educação e fazendo um link com a família. Os casos de bullying sempre aconteceram. Sempre aconteceram. Eu era a gordinha, a baleia branca. Sempre aconteceram. O que faz a diferença? Nós tínhamos na nossa criação, na nossa educação em família, um preparo para isso que a Eleni abordou, para as frustrações. Então nós conseguíamos superar essas brincadeiras de mau gosto, abalavam, chateavam, mas nós superávamos essas brincadeiras. Hoje, as pessoas estão frágeis demais, porque falta exatamente esse estofo, esse complemento que é dado dentro das famílias. A gente tem uma sociedade hoje que Bauman fala da vida líquida. As relações são líquidas, são frágeis. Ninguém consegue ter mais aqueles relacionamentos de família que tínhamos alguns anos atrás. É ruim? A gente evolui, mas nós temos que começar a buscar o ponto exato da onde começou a se destruir a família, da onde a gente começou a perder esses laços que são importantes na formação de cada um. Então a sociedade contribui muito, mas a gente também está vendo agora um movimento que busca voltar a valorizar a família. Algumas políticas públicas, a base é na família, e nós estamos conseguindo resgatar alguns valores.
E aí, como espíritas, a gente não pode deixar de falar a contribuição dos pais, fazendo com que a criança reconheça o seu valor na vida, reconheça que algo além, que ela pode, né, chamar de Deus, ou uma energia maior, a sustenta para que ela possa superar determinadas dificuldades junto com a família, tendo esse fator de proteção que é a família, e aí a gente vai ver uma redução grande nesses casos de suicídio. Muito obrigado. Ana Carolina, eu gostaria de aproveitar a sua participação brilhante em nosso programa e perguntar, né, se em sua escola, nos dias atuais, existe isso que a gente chama, que em inglês chama bullying, né? Existe a prática do bullying? Então, na minha escola, eu não observei a prática direta do bullying. Mas eu faço um curso que dá para ver que tem bullying, sim. No curso que você frequenta? Sim. E o que você entende, o que acontece que seria o bullying para você nesse curso? São xingamentos que os meninos fazem uns aos outros, zoação, enganam uns aos outros também e falam mal uns dos outros, sem ser de brincadeira, muito sério mesmo. Interessante. Eu até queria perguntar à doutora Mônica o seguinte, por favor, a gente sempre se preocupa com a prática do bullying nas escolas, seja elas públicas ou privadas, mas a Ana Carolina nos trouxe um ponto, né, nodal, que poucos falam no dia a dia, que são os cursinhos, né? A gente não tem não se vislumbra nunca, não se fala nada nesse sentido, mas evidentemente, né, o que fazer para esse tipo de curso que existe, e às vezes os cursos online também possuem essa prática? Complexo isso, né? No online eu acho que fica bem mais complicado, complexo, né? Muito mais complexo. O que a gente pode falar é: fale. Está incomodando? Fale. Busque o diretor do curso, o professor, vá até o responsável, procure os pais, fale: estão fazendo isso e isso me incomoda. Porque nós temos que ter noção daquilo que nos faz bem e do que nos faz mal. E isso tem que ser passado para as crianças. Ela pode permitir e depois se arrepender e aquilo começar a trazer mágoas para ela. Pode permitir porque ela quer ser o engraçado ou porque ela quer fazer parte da turma. Não aceitem ser menosprezados por ninguém, né? Se acontecer um fato desse num curso, mesmo na instituição, na escola, porque às vezes as crianças têm vergonha de falar do que estão sofrendo, falem. A melhor coisa que nós podemos falar para diminuir as nossas dores é falar. Nós podemos fazer, é falar. Vamos colocar para fora, vamos buscar alguém que a gente tenha confiança, que exista esse elo de confiança para que a gente relate. E aí sim pedir que seja tomada uma providência. Porque a sociedade é muito heterogênea, a gente não tem como dizer: fulano tem essa educação, não vai fazer isso. Algumas crianças, alguns adolescentes são levados por uma conduta de grupo. Isso a gente sabe que acontece, porque se eu não fizer, eu não entro no grupo. Pare para pensar: aquilo vai te fazer bem? Criança tem condições de raciocinar, adolescentes eles são muito inteligentes. A Ana Carolina é a prova disso. Os adolescentes de hoje são muito mais antenados do que nós fomos. Então, eles têm condições de buscar, sim, se defender, parar a situação do bullying através da fala. Chega para o responsável e diz: não quero mais que isso aconteça. Muito obrigado. Eu queria só pois não. Talvez colocar uma coisa que: por que no cursinho tem isso e na escola não tem? Porque no cursinho a liberdade é maior. A estrutura é aquela estrutura livre, quer dizer, não há aquela responsabilidade da série, vai passar de série, tem a diretora lá, tem o inspetor, tem alguma coisa assim que limita. É mais ou menos igual a gente vê no trânsito. Quando tem câmera limitando a velocidade, todo mundo passa devagarinho. Passou da câmera, pronto, acelera. Porque nós ainda não sabemos nos autodisciplinar.
Nós precisamos ter uma câmera, ter alguém dizendo para não fazer. Então, é preciso que a sociedade repense isso para voltar a colocar os balizamentos necessários. Pode falar. A questão do bullying, ela vai percorrer a vida do indivíduo uma vida inteira, na escola pública, na escola privada, no cursinho, na faculdade, no trabalho. Onde tem ser humano, vai acontecer sempre essas questões. Então, é preciso o quê? Tratar só o que sofre um bullying? Não, é preciso tratar aquele que faz um bullying também. Porque, muitas das vezes, esse que faz um bullying, ele sofre um bullying também. Ele vem de uma família muito opressora, onde deixa esse indivíduo sem voz, onde ele não tem lugar. Então, ele sofre isso, ele vai fazer isso com o outro. Então, é preciso ter um olhar para quem sofre a agressão e para quem é agredido. E na maioria das vezes, o cara é só falar do bullying, daquele que sofre, o bullying, o que sofre, coitadinho. E aquele que pratica também é uma vítima. E é importante a gente perceber isso, sinalizar, olha, tem que ser tratado também. Que bom, muito obrigado, viu? Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Queríamos fazer uma última pergunta para o Dr. Jorge Pio. Nós sabemos que a doutrina espírita, ela tem, sim, uma preocupação social razoável, né? Desde o seu início. Nós queremos saber o seguinte: se todas as casas espíritas, ou alguma casa espírita, ou se não tem, se existe um departamento com pessoas qualificadas que poderiam, por exemplo, orientar pais que chegam desesperados com essa hipótese, e se há possibilidade de se implementar isso em uma casa espírita, se isto de fato faz parte da doutrina. Tudo que se cinge à questão educacional e a melhora das condições de vida do ser humano está embutido dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita abarca todos os ramos do conhecimento. E hoje pela manhã, atendendo no meu consultório, eu tive consciência me lembrei, porque conversei com uma pessoa que trabalha lá no Rio de Janeiro, na casa dos expostos, lá que se chama Centro Espírita, se não me falha a memória, é Redenção, acho que é Redenção, não sei se o nome exatamente é esse. Ali perto da UERJ, ali, São Francisco Xavier, na rua São Francisco Xavier. Centro Espírita Redentor. Não é Redentor, não. Regeneração, isso, muito bem, obrigado. A assistência está ligada, muito bem. Aliás, tinha uma pessoa na assistência que devia estar sentada aqui, o doutor Luiz Augusto Pinheiro, era ele que tinha que estar aqui hoje. Mas, então, lá nesse centro, eles têm um departamento de psiquiatria espírita. Bacana, né? Que foi dirigido durante muito tempo por um grande psiquiatra, que até tem livros publicados, está com 90 anos agora, e agora já tem um outro colega mais moço que está lá, que assumiu, que dá consultas psiquiátricas, mas usando o viés espírita dentro da casa espírita. Me permita, doutor. Na realidade, isso é um braço, né, da doutrina que muitos de nós desconhecem, né? Pois é, e eles recebem, se a gente encaminhar alguém para lá, eles recebem. E eu tenho a impressão que tem outros lugares, agora você não lembraria, mas que existe, e a gente devia tentar sempre promover esse tipo de atividade, se a gente tiver a oportunidade de não ter uma casa onde tenha um profissional capaz, inclusive usando os outros recursos, o assistente social, a equipe multidisciplinar, o psicólogo, né, para que possa interpretar de maneira bastante profissional, sem ser comercial, né, espírita, com cunho espírita, a solução dessas dificuldades. Eu acho que isso eu acho que é o futuro nosso, esse. Nós não temos para onde caminhar. Esse é nosso, temos que caminhar para isso. E essa seção de psiquiatria é bem antiga lá. Desde o tempo do Dr. Bezerra de Menezes, que tem isso lá. Então, é uma coisa interessante esse trabalho.
Interessante, né? Nós nos formamos, né? O ser humano conhece um pouco da sua ciência, mas dificilmente ele compreende que essa ciência que ele aprendeu e apreendeu é para redistribuir, né? Eu falava muito para minha mulher quando ela entrou para psicologia: você tem que pensar bem para que você está fazendo isso, porque não é o porquê, é para quê. Para que você está fazendo isso? Para aplicar como? Onde você vai aplicar isso? Vai aplicar para tudo isso são benefícios que recebemos e que precisamos redistribuir para a humanidade, para as pessoas, para o ser humano. Aliás, Joana de Ângeles tem a oportunidade de nos dizer que o maior investimento do Criador é o ser humano, e nós precisamos dar a ele principalmente honra, assim, honra e glória. Uma glória só para Deus, não, a glória também para o ser humano, porque honra e glória para o ser humano. É preciso que a gente dê ao ser humano, que a gente não pare, por exemplo, de dizer na medicina que vai dar revisão no doente, sabe? Parar com isso. Não tem ninguém, o ser humano não tem que tomar revisão é para carro velho, para máquina de lavar prato. O ser humano tem consulta médica. É uma consulta médica gratuita, é uma consulta médica de cortesia, mas é uma consulta médica. Nós precisamos valorizar o ser humano, dar importância e lembrar que o ser humano, mesmo dentro do útero, já é uma pessoa. Eu vou complementar só. Em uma dada época da nossa vida, né, nós éramos chamados de indivíduos, né? Hoje a gente fala que nós somos seres humanos, mudou bastante. Pessoa humana, E temos que ter dignidade. A partir do momento que nasceu é pessoa. Claro. Até juridicamente. Claro. A senhora quer falar, doutora? Pois não, pode fazer? Pois não. Pode falar mais alto um pouquinho? Vem falar aqui que é porque tá gravando. Peraí, gravando, é bom você falar aqui no microfone. Aqui no microfone. Eu gostaria de pedir uma orientação, uma ajuda psicóloga, por uma coisa que acontece, eu como profissional de educação, já aconteceu anos atrás e acontece novamente, que é ter turmas de adultos, né, nível médio e universitário, onde eu encontrei alunos com um comportamento, não sei se... Eu sou professora, então não sei se está correto, não sei se isso é bipolaridade, mas um comportamento que sobe e desce na euforia, depressão, mas já o indivíduo na idade adulta. E como a gente não tem um psicólogo na educação pública, né, à disposição, o que fazer? Não sei se essa oscilação tem a ver, pode levar à depressão, ou teve a ver com a depressão. E o que fazer nesse sentido, né? Porque às vezes a gente chama os pais e os pais não comparecem. É uma coisa muito triste. Entende? Okay. O aluno está na maior empolgação, na maior, e daqui a pouco está numa depressão profunda. E num desânimo de aprendizagem. A gente tem essa situação frequentemente na escola. Se você pudesse ajudar. Eu só queria, inclusive, agradecer a sua participação, né? E especialmente por você saber ser um servidor público, né? Conhecer a deficiência e ter essa preocupação, né? Independente do setor público ou não, você está tendo uma preocupação que é pessoal. Pode responder. Que educar não é cuspir conteúdo, é se formar, né? Uma pessoa. Exatamente. Qual o seu nome? Maria Célia. Olha só, Maria Célia. É preciso uma avaliação, é preciso saber como que esse indivíduo tem uma vida, em que contexto ele está inserido, em termos de família, de educação, de alimentação. Né? A pessoa fala assim, não, porque às vezes a depressão é confundida com uma falta de vitamina, uma falta de alimento, que o aluno chega na sala de aula, ele está desanimado, ele está cabisbaixo, ele está sonolento. Não porque ele queira estar daquela maneira, às vezes é uma falta de uma vitamina. Não tem uma nutrição suficiente em casa.
que a gente sabe muito bem que hoje isso é uma realidade da nossa vida, né, dos adolescentes, da família de uma forma, muitas famílias de uma forma geral. Então é preciso ter um olhar apurado, como você falou aí, que às vezes o adolescente, é adolescente, né? Aham. Então, é preciso que um profissional venha avaliar esse caso. Avaliar o que está acontecendo com esse indivíduo, por que ele está agindo dessa forma. Porque cada caso é um caso específico, isso, né? Cada caso é um caso específico. Doutora Eleni. Assim, isso. Estamos chegando no momento em que a gente vai ter que definir isso nas urnas. Doutora, poderia dar as suas declarações finais, por favor? Obrigada, senhora, também, viu, pela participação. Olha só, minhas considerações finais, eu quero agradecer muito por fazer parte do programa assim, de surpresa, que eu fui pegar de surpresa. Assim, estou muito satisfeita de estar aqui. O Jorão tem o meu contato, o meu e-mail, se alguém quiser tirar alguma dúvida, conversar sobre as questões que foram abordadas aqui, eu estou à disposição. Está bem. Ana Carolina, quais são as suas considerações finais? Primeiramente, eu já quero te agradecer pela participação, você foi 10, né? Mas quais são as suas considerações finais? Eu que agradeço por ter me convidado. Na verdade, a ideia foi minha, tá, gente? Mas eu só estou fingindo aqui. Eu gostei muito de falar sobre isso, porque não é um assunto muito abordado. Eu espero que me convidem mais vezes. Claro, com certeza. Doutor Jorge, por favor, as suas considerações finais. Eu quero voltar a lembrar da questão da educação, que foi muito falado aqui. Que a gente se prepare mais. Eu tenho habilidade também nessa área, eu sou professor. E sou professor de formação, além de ser médico, eu sou professor, tenho pós-graduação em educação. E eu estou convencido de que quando a gente trata, por exemplo, doença crônica, não tem solução sem processo de educação. O que tem resolvido as doenças crônicas, como diabetes, como asma crônica, doenças crônicas em geral, os grupos de educação, que incluem médicos, professores, enfermeiros, grupos multidisciplinares. A educação é fundamento também para trazer a saúde. Para chegar na saúde é preciso da educação. Relembrar o que eu falei aqui da poda neuronal, dos 2 anos, a importância dos pais, bem no comecinho da criança, quando a criança acaba de chegar, e essa mudança também, na época pré-adolescência, também essa poda neuronal que é fundamental, é preciso estimular essa criança para que ela não perca o sentido da vida, porque o problema do suicídio, meus amigos, é perda do sentido da vida. Se você perde o sentido da vida, você não vê razão de continuar vivo. Se você não tem ideia do futuro, se você não tem uma projeção para frente de que aquilo que você vai viver e vai se dar bem, vai acontecer alguma coisa boa para você, é melhor desistir logo antes que você sofra muito. Então você procura um meio, e isso é um grande equívoco. É preciso lembrar que a pessoa tem desilusão porque está iludida. Quem não tem ilusão não fica desiludido. Então é preciso a gente sair da ilusão, é preciso que a sociedade se movimente, se modifique, saia desse marasmo, dessa ilusão da coisa material, da coisa do ter, para buscar o ser, que é isso que é fundamento. Porque enquanto isso não se estabelecer no âmago das famílias, no âmago da sociedade, nós teremos problemas cada vez mais crescentes, porque os espíritos que estão reencarnando aqui hoje são espíritos com muitos problemas, porque nós estamos numa fase de final de ciclo, de ciclo evolutivo, não há como mudar isso. E eu diria como uma questão final, que eu valorizo muito a estatística, mas eu acho que a estatística
Estava lendo um livro um dia desse, assim, como mentir usando estatística. Então, estatística tem que ver com cuidado, porque também tem muita coisa que não é bem assim. E tanto é, como a Mônica falou aqui, que a subnotificação não é só nisso, em vários setores. Aqui não se notifica nada. Então as pessoas, o sujeito morreu, diz que morreu de infarto agudo do miocárdio, o cara morreu de outra coisa, não foi aquilo. Bom, e finalmente, então, chamar a atenção o seguinte: para a solução desse problema só tem duas coisas: amor, fundamento de tudo, amor, e assistência permanente, não deixar de lado. Amor e assistência permanente, e amor. Muito obrigado, viu? Doutora Mônica, as suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer a todos a oportunidade e lembrar que nós falamos tanto de atuação do poder público junto à prevenção do suicídio. Em todos os municípios tem uma unidade da saúde mental chamada CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Eu sei. E ali possuem essa equipe multidisciplinar que o Jorge colocou para atendimento de vários casos que a gente sabe que o transtorno mental influencia muito na questão do suicídio. Então, quem tiver ou observar alguém, algum parente, algum amigo que tenha um aluno, né, que tenha esse comportamento, pode conversar, encaminhar para os centros de atenção psicossocial. E tem também o trabalho do CVV, que a gente não pode esquecer, que é um trabalho que acontece desde 1962, foi formado por espíritas, né? Mas o trabalho não é da doutrina espírita, é um trabalho de apoio, de conversa. As pessoas fazem um contato para, nos momentos de desespero, de desilusão, buscam esse CVV, e eles agora têm atendimento online. É só entrar na página que tem lá o atendimento online, e eles estão atendendo também pelo número 188, né? Desses discos que tem de serviços, é 188. Eles atendem, é sigiloso, e é a oportunidade de você, no desespero, a gente sabe que tem muitos casos em final de ano que as pessoas buscam, porque estão sozinhas, estão isoladas, não tem, né, estão desamparadas, e ligam para lá para buscar o apoio, e é dado apoio, as pessoas são preparadas para fazer esse atendimento. Eu acho que a Lumena está querendo... Eu vou repetir o que você falou para a gente poder ficar gravado. Na abordagem espírita, além das terapêuticas espíritas de passe, assistir palestra, nós temos a evangelização infanto-juvenil, que é super importante participar, faz parte dessa educação espírita, né? E o evangelho no lar, que qualquer família pode fazer, não precisa ser espírita, é só reunir a sua família em determinada hora, ler uma passagem evangélica, um texto elucidativo, um texto, né, que fale de amor, de harmonia, para que e converse, debata aquele assunto que foi lido ali, para justamente buscar essa união de família e esse fortalecimento de cada membro da família. Muito obrigado. Queríamos agradecer a Ana Carolina, mais uma vez, por estar aqui, a doutora Eleni, doutor Jorge Pio, doutora Mônica. Foi uma satisfação imensa. Vocês que vieram aqui, compareceram aqui para assistir o nosso programa, vocês da internet que estiveram e participaram, não só ativamente do começo até o fim, né? Agora, é muito importante que nós saibamos que a doutrina espírita, ela tem uma preocupação social grande, né? E os temas que nós abordamos nesses programas serão repassados futuramente, né, através do canal do YouTube da nossa Casa Espírita, que está sendo montada. Então, os programas todos que estão sendo feitos vão ser digitalizados e vão ser colocados em blocos, né, dentro em breve em nosso canal, tá? Porque são temas sociais, como nós vimos, importantíssimos não só para as pessoas que são espíritas ou não,
Portanto, todas as vezes que vocês puderem participar, estejam à vontade, tá? Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado aos convidados, né? E eu agora, como nós no começo tivemos a satisfação de ter uma médica fazendo a nossa oração inicial, chamamos o médico Dr. Luiz para que possa vir também fazer a nossa prece de encerramento, tá bem? Como disse o doutor Jorge Pio, né, o neuropsiquiatra, venha. Ele vem acompanhado, isso é muito bom. Muito bom, parabéns. Isso, vamos. Pode pegar aqui o microfone, vem, aqui. Aqui, Maiara. Vem. Isso. E assim, Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez discutindo, tema de tanta relevância, não só nas nossas casas espíritas, mas do ponto de vista social e do ponto de vista de saúde pública e espiritual, juntando sempre ciência, saúde e espiritualidade. Que Deus, que Bezerra de Menezes, que a espiritualidade, possa nos amparar e amparar todos nós nessa empreitada pela vida, contra o suicídio, contra o aborto, contra qualquer tipo de atentado à vida. E é assim que a doutrina espírita entende. Graças a Deus. Aproveitando para lembrar a vocês que o tema do nosso próximo programa será o aborto. Ok? Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.